Pessoal do canal, tudo jóia? Hoje trazemos aqui também algumas questões interessantes quanto os reflexos da Covid-19 no âmbito trabalhista. Eu chamo aqui a atenção, um outro desdobramento do julgamento da ADIM 6342 no STF. Então a ADIM 6342 no STF teve por objeto a análise da MP 927. No vídeo passado nós tratamos aí da questão relacionada à doença ocupacional, a partir desta decisão. E agora nós trazemos não só aquela matéria tratada de forma individualizada na MP 927, mas também com alguns desdobramentos. E uma questão extremamente pontual e uma questão bem controversa diz respeito à questão da redução de salário no âmbito do teletrabalho, no âmbito dos trabalhadores hipersuficientes e também no âmbito do cargo de gestão. Então, a primeira observação que eu faço, até porque a gente tem uma regulamentação própria na CLT, tanto para o teletrabalho pós-reforma trabalhista, quanto para o cargo de gestão, que é o artigo 62 da CLT. Então, o artigo 62 da CLT permite a subtração daquele extrato, daquele conjunto de trabalhadores, do controle de jornada e, por via de consequência, pagamento de horas extras, intervalo entre a jornada, etc., com exceção do DSL. Ok. A primeira leitura que se faz, e acho que é uma leitura diferente para o 62.2, que trata do cargo de gestão, é de que quando o 62.1 para a jornada externa, que não é o nosso objeto, mas no 3 para a excepcionalidade do teletrabalho, quando ele o faz com a exclusão do controle de jornada, ele o faz como presunção. Então, a melhor leitura para o dispositivo seria a ideia de uma presunção de inexistência de controle e, por via de consequência, nós teríamos aí o não pagamento de horas extras, etc. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção seria para o cargo de gestão. Então eu chamo a atenção para a ideia do cargo de gestão, até mesmo porque ele, na sua origem, ele está vinculado à figura de um diretor, Ele está vinculado a um contrato de mandato, de representação, não apenas contratar e demitir, e pelos notórios poderes de gestão. Situação que foi flexibilizada em 94 e nos aproximamos de uma situação de excepcionalidade que no passado o Supremo julgou a exceção do 62 conforme a Constituição, que nós teríamos aí a figura do gerente. Então, o grande ponto que me apresenta, que eu entendo, é de que o cargo de gestão estaria fora dessa regra do 927, do 936, da MP 936, desculpe, com relação à redução de jornada. Por quê? Porque, embora possa haver a discussão de que fiscalização é diferente de ter jornada, entendo de que pelo fato de a função ou as atribuições funcionais não estarem ligadas ao tempo da atividade, ou sim à complexidade, gerenciar, etc., eu entendo que esta opção, ou seja, essa situação contratual do gerente, não estaria encampada na possibilidade de redução da MP 936, principalmente porque nós estamos num momento de excepcionalidade e esse gestor ele vai estar responsabilizado, ainda que remotamente ou não, em atividades essenciais que não foram incluídas nessa sistemática do afastamento social. Ele estará com uma série de atribuições de gerenciamento, de redução de salários, suspensão de contratos, desse grupo seu de subordinados, ou mesmo repensando o negócio, novas estratégias, novos fornecedores. Então entendo que esta vinculação não estaria ligada. E chamo alguns detalhes. Outras legislações que tivemos, que houveram a redução de salários, diversamente da MP 936, houve regra específica. Então eu chamo a atenção aqui para a Lei 4.923 de 95,
que no artigo 2º, na parte final, quando trata daquela redução de 25% que foi autorizada no passado, ainda antes da Constituição Federal de 88, havia determinação expressa para a inclusão de diretores e gerentes. Num passado um pouco mais recente, a Lei 13.189 de 2015, Programa de Proteção ao Emprego, que foi autorizado no âmbito da nossa última recessão econômica, durante o período do governo da presidente Dilma Rousseff, o artigo 5º, parágrafo 6º, trazia regra específica de que aquela redução de empregos, daquela redução de salário, deveria abranger todos os empregados da empresa. Então, há aí uma dinâmica, né, na redação legislativa que não foi repetida na MP 936 e que por isso poderíamos ter aí um elemento para uma hermenêutica diferenciada. Até porque esse 62, como uma exceção a uma regra fundamental, artigo 7º, 13, né, em situações em que houvesse também um pouco mais, uma exigência maior de volume de trabalho, não haveria o pagamento de horas extras. Então, acho que é uma interpretação equilibrada nesse sentido. E também haveria a possibilidade da discussão, né, numa situação bem particularizada, a possibilidade da discussão de outras fórmulas de redução de jornada quando nós estivéssemos diante de trabalhadores hipersuficientes. Então, os trabalhadores hipersuficientes do artigo 444, parágrafo único, né, não obstante a divergência que há com a sua introdução na reforma trabalhista, são aqueles que ganham 2 vezes o teto da Previdência e têm o ensino superior. Então, uma situação muito específica seria a quantidade de, por exemplo, pilotos de uma empresa aérea grande, né? Então, haveria uma grande quantidade de funcionários que preencheriam esses requisitos sem haver a discussão de um enquadramento no cargo de gestão. Haveria a possibilidade aí de se discutir por acordo individual, né, uma discussão que já vem desde a reforma trabalhista, né, que não há um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho a este respeito, a possibilidade aí de nós termos, né, aí uma redução de salário, até porque a retomada econômica de algumas atividades, como empresas aéreas, serão prolongadas, então provavelmente não estarão dentro desse efeito da medida. Então teremos essa situação. E a outra situação que foi por nós discutido já lá no começo, a outra situação estaria relacionada aí ao teletrabalho. Então o artigo 4º, parágrafo 5º da MP 927, constitucional perante o Supremo, até porque é uma regra temporária, né? Então a gente tem essa ideia de uma regra excepcional que veio por força do 501 da CLT, força maior, não a aplicação daquelas disposições anteriores à Constituição no texto seletista, mas um novo conjunto de regramentos, né? de medidas provisórias que pudessem tratar de uma diversidade aí de assuntos. E tratou, nesse artigo 4º, parágrafo 5º, a exclusão, né, do sobreaviso, a exclusão de cômputo do teletrabalho daquelas atividades, né, em que não estejam ligadas à atribuição funcional. Então, o primeiro grande ponto, nós fazemos essa distinção. Então, o teletrabalho, ele entra no nosso ordenamento jurídico, artigo 6º da CLT lá atrás, né? Então, a ideia era apenas para efeito de subordinação jurídica, ou seja, eu não ter alguém que estaria no aspecto espacial prestando serviço fora dos limites da empresa e não viesse a reconhecer o quê? A subordinação e, por via de consequência, a aplicação das disposições da CLT. Então, esse foi o nosso primeiro momento. Com a reforma trabalhista, Lei 13.467-17, eu vou inserir o inciso 3º no artigo 62 e trago a ideia de que estaria excluído da jornada, né, do controle de jornada e, por via de consequência, de horas extras, etc. Tá? A ideia, né, então a gente já discutiu isso à época do livro da Reforma Trabalhista e também, né, apoiado em outras doutrinas, né, igualmente do professor Homero, tivemos a convicção daquilo que sustentamos de que há apenas uma presunção. Então a ideia aqui é
a contrapartida, inclusive governamental, está atrelada à redução efetiva de jornada. Então, embora haja aqui uma dificuldade na produção da prova, a ideia é que redução de salário esteja acompanhado de redução proporcional de salário. Então, poderíamos trabalhar com a ideia do ônus estático, né? Artigo 818, parágrafo 1º. Eu faço a prova, embora seja uma prova difícil, né? Por parte do trabalhador, mas eu faço a prova de que não houve redução de volume de trabalho, né? Então, houve, por exemplo, a demissão de outros colegas que faziam a minha mesma atividade do que eu, e mesmo nesse sentido, haveria aí a possibilidade desse volume permanecer idêntico ou inclusive ser aumentado. Então, uma prova do trabalhador. E por outro lado, a empresa, né, dentro dessa circunstância, deve se precaver com algumas políticas, né? Então, ela tem que ter políticas para que ela possa, né, na hipótese até de um aspecto dinâmico da prova, né, de uma redistribuição desse ônus no processo judicial trabalhista, ela possa demonstrar efetivamente de que o volume de trabalho ele seria ali compatível com essa ideia de redução. Então, acho uma situação extremamente importante, né, discutível, a necessidade dessas políticas públicas para que isso, até porque no âmbito da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OCDE, existem algumas discussões interessantes, né, no relatório de 2019, do ano passado, o Employment Outlook. Então, acho que é muito interessante que na parte do diálogo social, né, das medidas que as empresas, né, desses países ricos adotam para efeito de negociação coletiva, há uma discussão do direito à desconexão, né? Então, algumas grandes empresas, há um movimento incipiente, inclusive na França, de grandes empresas que adotam o direito à desconexão, ou seja, um período, né, um período de tempo em que o trabalhador estivesse totalmente desobrigado, inclusive havendo a possibilidade de controles remotos efetivos por parte da empresa para a garantia da conformidade aí desse compliance com as políticas da empresa, para que não houvesse o quê? Envio de e-mail, recebimento de e-mail, envio de mensagem, recebimento de mensagem, ou mesmo de que os gestores não viessem acionar aquele trabalhador fora do horário de jornada pactuado por essa excepcionalidade da adoção do teletrabalho no momento aí, na discussão aí da questão relacionada à Covid-19. Então, eu gostaria de trazer hoje aí essa discussão, alguns debates, né, que terão reflexos no contencioso trabalhista, no que diz respeito ao cargo de gestão, se está dentro ou não da redução de jornada e, consequentemente, redução de trabalho, a possibilidade de, em situações excepcionais, eu chamar o trabalhador hipersuficiente, que ganha mais do que 12 mil e poucos reais e tenha aí o ensino superior completo, a possibilidade de ampliar estas situações, né, desde que eu não esteja em atividades essenciais e que haja uma circunstância econômica, né, de retomada econômica que se protraia no tempo, além daquilo que foi previsto nas medidas provisórias, e por fim essa questão aí da gestão, né, no teletrabalho, da gestão da prova, né, porque o que é muito importante é haver aí uma compatibilidade, né, de volume de trabalho adequado a essa proposta de redução de empresa, que, repita-se, né, é uma proposta de redução que há uma contrapartida governamental. Então, a implementação efetiva dessas medidas passa a ser até uma questão que saia desse ponto. E aí, esperamos ter contribuído aí com alguns esclarecimentos e que possamos voltar em outros vídeos para continuar a alimentar a esse debate, acho que esse debate necessário quanto à questão trabalhista no âmbito da Covid-19.